Eu queria convidá-los, então, a nós abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Jeremias será a palavra dessa noite. Nós vamos trabalhar na versão NVI, tá? Em todos os textos, né? Para os nossos irmãos lá da mídia que irão colocar aqui no telão e para quem está nos assistindo online. Amém? Hoje nós iremos falar sobre vasos moldados por Deus. E eu espero que você esteja disponível para ser moldados por Deus. Jeremias, capítulo 18. Nós iremos ler o versículo 1 até o versículo 6. Será a leitura nesta noite da palavra do Senhor. Você que tem Bíblia, fique com ela aberta, nós vamos usar bastante. Você que tem o aplicativo, pode usar. Amém? E nós teremos aqui no telão, então, aproveite esse momento. Deixe Deus falar no seu coração, peça para Ele que Ele fale com você de uma forma extraordinária nesta noite, que você saia daqui realmente transbordando, restaurado, renovado, avivado, sacudido, balançado, tocado pela glória de Deus. Amém? A leitura do texto nos diz assim, Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do olheiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez. Repita comigo, ele o refez. Moldando outro vaso. Repita comigo, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Repita comigo, a sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pode sentar em nome de Jesus, querido. Quando nós olhamos para a história dos profetas, e aqui nós estamos diante de um dos profetas maiores, chamado Jeremias, nós vamos perceber em toda a história da vida de todos os profetas, Deus se revelando de forma profética, por exemplos, trazendo muitas vezes a própria vida do profeta como modelo para falar com o povo. E muitas vezes Deus traz ilustrações, Deus traz também exemplos práticos para ensinar o povo. Deus tinha uma didática fantástica. Aquele ditado que só falta desenhar, para Deus não acontecia. Deus entregava a palavra, a mensagem perfeita, de forma ilustrada, de forma prática e também de forma vivencional, porque os profetas também viviam
aquilo que era profetizado. E aqui nesse texto nós teremos então um exemplo prático, um exemplo simbólico, onde Deus demonstra a sua soberania, o seu querer em restaurar o povo de Deus, e que Ele, na sua graça e misericórdia, estava disponível para fazer aquilo que era necessário para que o povo fosse restaurado. Jeremias, ele profetizou em um período muito difícil, em um período historicamente da nação, do reino do sul, que é Judá, as duas tribos, as tribos do sul, situadas em Jerusalém, são chamadas de Judá. É aqui, dentro desse contexto imediato, que o profeta Jeremias ele está profetizando. Nesse período, a Assíria já havia entrado no reino do norte, já havia levado para a Síria as 10 tribos prisioneiras, e agora nós estamos com um profeta que é levantado por Deus, e nós conhecemos bem a história dinâmica do chamado desse profeta. A Bíblia diz no capítulo 1 que ele foi escolhido desde o ventre, Deus o chamou desde a maternidade, desde o ventre, para ser um profeta que proclamasse, que fosse a voz de Deus para aquele povo. E ele vai profetizar em um período aí de aproximadamente 40 anos. Aproximadamente 40 anos, Jeremias vai estar profetizando, vai estar pregando arrependimento, vai estar pregando conserto, vai estar chamando a nação para se voltar para Deus. É um período de apostasia da fé. Aqueles que eram pessoas, eram uma nação que contemplou muitos milagres de Deus, agora estavam vivendo uma apostasia. Agora eles estavam afastados, distantes de Deus. E o profeta será usado como muitos outros, mas eu estarei trabalhando dentro desse contexto imediato de Jeremias, para que o povo se arrependa, para que o povo se conserte com Deus. E durante esses 40 anos, a mensagem de Jeremias também foi rejeitada por todos. Jeremias prega e sua família rejeita a mensagem. Jeremias profetiza e seus vizinhos rejeitam a mensagem. Jeremias, ele fala para os sacerdotes e os sacerdotes rejeitam a mensagem. Jeremias profetizou dentro de um período em que houve 5 reis em Judá, e todos os 5 reis de Judá também vão rejeitar a mensagem profética dada por este homem de Deus. Mas neste contexto, dentro desta leitura, nós vamos aprender que Deus, Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer. Ele age da maneira que Ele quer. E Ele traz exatamente para a nação de Israel que a vontade dele será executada na vida daquele povo, na nação de Judá, caso não houvesse arrependimento. Então esse capítulo ele vai exclusivamente, para a gente se contextualizar dentro dessa introdução, nos falar sobre a queda desta nação de Judá por causa da sua desobediência. E a possibilidade que Deus está dando para que esta nação mudasse, caso eles se arrependessem. E para isso Deus diz para Jeremias então: Jeremias, vá, desça à casa do olheiro, vá até
à casa do olheiro. E lá eu farei com que você ouça a minha voz e entenda a mensagem que eu tenho para dar para este povo. E de imediato a Bíblia diz que Jeremias se levanta e vai até a casa do olheiro. E a Bíblia diz que quando ele chega até a casa do olheiro, ele observa o olheiro com sua obra de arte, com a sua manufatura, trabalhando de forma manual e artesanal, um lindo vaso. E ele vai moldando, colocando barro sobre a roda, e enquanto a roda ia girando, o olheiro ia trabalhando, ia modelando aquele vaso. Eu tive a alegria de morar uma época de frente a uma olaria. Então eu conheci um oleiro. E quando eu ia lá, eu sentava perto dele e observava ele trabalhando para moldar o barro. E ele mexia naquele barro, ia dando forma, e as formas mais variadas de artes saíam das mãos daquele homem. Havia um trabalho muito melindroso, artístico, que vinha da própria inspiração do olheiro. E quando ele trabalhava aquele vaso com carinho, exaustivamente, modelando, colocando água de forma incansável, formando, criando aquela obra de arte magnífica, depois de pronta, ele tirava, levava para o sol, deixava secar, e em seguida ele levava a sua arte para a fornalha. E lá na fornalha, ele aquecia a fornalha, colocava fogo. E eu lembro que eu acordava de madrugada e eu via as chamas saindo da fornalha, eu podia ir lá que ele estava acordado. E ele me falava assim: Júlio, eu tenho que ficar aqui, durante o dia, durante a noite, durante uma semana, para não deixar o fogo se apagar na fornalha, e observar cuidadosamente os vasos, para que eles sejam aqui aquecidos dentro da temperatura ideal, para que eles sejam retirados no tempo ideal, para que o meu trabalho, ele então, seja de fato concluído. E havia todo um processo. E Jeremias também observou. Jeremias viu o olheiro trabalhando. Jeremias se admirou com a arte daquele homem trabalhando e moldando aquela obra. Mas o texto que nós acabamos de ler nos diz que aquele vaso, ele se quebra, ele se rompe nas mãos do olheiro. E o olheiro, cuidadosamente, ele vai fazer o quê? Ele vai recomeçar, ele vai refazer tudo de novo. Ele vai novamente amassar o barro, colocar mais água, movimentar as rodas, e enquanto a roda gira, as suas mãos tocam aquele barro, para que uma arte maravilhosa novamente seja produzida ali. E diante do vislumbre do profeta, vendo a arte sendo criada, Deus diz para ele esta mensagem: Jeremias, está observando esta obra? E Jeremias diz: sim, Senhor, estou observando. Você observou que esta obra se quebrou, Jeremias? Observei. Você observou que esta obra, ela começou a ser refeita novamente, Jeremias? Sim, Senhor, eu observei. Então diga para a casa de Israel: não poderei eu
fazer como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor dos exércitos, como vaso nas mãos do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos. E aí, eu começo a vislumbrar algo magnífico nesse texto. Primeiro, que Deus, Ele não desiste de nós. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele nunca vai desistir de mim. E Deus, Ele nunca, em nenhum momento, desistiu de Judá. Observe que o versículo 4 vai dizer que o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos, e ele o refez. Ele o refez. O vaso se quebrou. Deus aqui estava se referindo a Judá. Deus aqui estava se referindo a Jerusalém, que havia se desviado, que havia se apostatado da fé, que havia saído fora dos caminhos do Senhor. Deus estava falando com um povo que não orava mais. Deus estava falando com um povo que não jejuava mais. Deus estava falando com um povo que não sacrificava a Ele mais. Deus agora estava falando com um povo que Ele amou, que Ele escolheu, que Ele cuidou durante todo o processo da geração desta nação, para que eles fossem uma geração sacerdotal, que proclamasse às outras nações a grandeza de Deus. Mas aqui nesse momento Deus está dizendo que quebrou-se, que o vaso rompeu, que o vaso já não estava na posição que deveria estar, na forma inicial que Deus o havia programado, que Deus o havia gerado. Deus estava dizendo que este povo, mesmo estando nas mãos do olheiro, se rebelou contra a vontade de Deus, se desviou do propósito de Deus. E mesmo assim, o texto vai dizer que ele, o olheiro, o refez. Mesmo assim, Deus está olhando para mim e para você e dizendo: quantas vezes você deixou de me ouvir? Você deixou de me obedecer? Quantas vezes você deixou de orar? Quantas vezes você deixou de clamar o meu nome? Quantas vezes você se desviou dos meus caminhos? Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você me desagradou e me entristeceu, mesmo estando nas minhas mãos? Deus aqui está falando para crentes, Deus está falando para servos, Deus está falando para uma igreja que está distante dele, mesmo estando no culto. Deus está falando para um povo que conhecia o milagre, que sabia que Deus era poderoso, que experimentou coisas lindas e grandes de Deus, mas que estava completamente distante de Deus. Deus, ele chega a dizer através do profeta Isaías: este povo me louva com os lábios e me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Mesmo estando no templo, eles estavam distantes de Deus, eles estavam afastados de Deus.
Deus está falando para nós, para mim, para você, que mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós nos afastamos, o Senhor está sempre pronto para te refazer. Não importa onde você caiu, não importa onde você parou, não importa o que aconteceu. Observe que dentro deste mesmo capítulo, no versículo 8, de Jeremias 18, ele vai dizer: e se esta nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. O que Deus estava trazendo para a nação? Deus estava trazendo para o povo. Deus estava dizendo: eu sou o olheiro e vocês estão nas minhas mãos. E mesmo quebrados, eu quero refazê-los. Eu quero restaurá-los. A pergunta é: vocês irão se converter? Vocês irão se arrepender? Vocês irão voltar atrás? Os desejos, os prazeres deste mundo, as ofertas e os manjares deste mundo são inúmeros. E se em algum momento você parou, desanimou, se prostrou, o Senhor, Ele nos chama para o arrependimento. Como Ele chamou a nação, uma nação que a Bíblia diz que se esqueceu de Deus e fez coisas horríveis. Deixa eu te falar, nós estamos falando de uma nação que conhecia a Deus. Versículo 13 de Jeremias capítulo 18, vai dizer que esta nação, ela fez coisas tremendamente horríveis. Ela se desviou da presença de Deus, se esqueceram do Deus que operou o milagre, do Deus que os trouxe até onde eles estavam. O versículo 15 vai dizer que houve um esquecimento da nação. Vai dizer que eles entraram a promover agora a idolatria e se afastaram completamente de Deus, queimando incenso a ídolos. E o pior, no capítulo 19, no versículo 5, já no versículo 4 até no versículo 5, há uma advertência de que este povo, eles iam ao vale de Rinom, e no vale de Rinom, eles levavam as suas crianças, eles levavam os seus filhos, e sacrificavam os seus filhos a Baal. Estamos falando de uma nação que teve experiência com Deus. Estamos falando de uma nação que viu Deus abrir mar vermelho, enviar pragas ao Egito, fazer água sair da rocha, enviar carne, maná do céu. Vimos uma nação em que Deus esteve com eles em grandes batalhas. Agora, completamente distantes da vontade de Deus. E Deus nos chama nessa noite para nos perguntar aonde Deus está na tua vida, aonde Deus está no teu coração, aonde Deus está na tua vida, porque este povo
Diz a Bíblia em Jeremias 19, versículo 5, que eles construíram nos montes os altares dedicados a Baal, queimaram seus próprios filhos em holocaustos. Coisas que a Bíblia diz assim, o Senhor vai dizer: eu nunca pedi isso. Olha só, eu nunca pedi esse tipo de coisa, e jamais me veio à mente o que Deus estava pedindo. Deus estava pedindo um coração aquebrantado. Deus estava pedindo uma entrega total a Ele. Deus estava pedindo rendição. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Talvez nessa noite você veio aqui e pensou: eu vou orar, eu vou buscar a Deus, para que Deus abra uma porta para mim, para que Deus abra um emprego novo, para que Deus me prospere, para que a minha vida financeira seja abençoada. Talvez você veio aqui para isso. Eu não estou dizendo que Deus não vai fazer, eu acredito nisso, e nós vamos orar para que isso aconteça na sua vida, para que milagres extraordinários aconteçam na sua vida. Mas escute uma coisa que eu vou te dizer: os céus não celebram conquistas, os céus celebram renúncia. O que Deus espera de você nessa noite é que você aprenda a renunciar. É que você aprenda a abrir mão dos pecados que estão rondando o teu coração e a tua mente. É que você aprenda a fugir da aparência do mal. O que Deus espera de você é que você volte o seu coração para Ele. Que você permita que Ele seja o centro da sua vida. Deus estava dizendo assim: eu nunca pedi essas coisas que vocês estão fazendo para outros deuses. Eu nunca pedi isso para outros deuses. Eu só quero que o teu coração esteja completamente voltado para mim. Porque o que nos separa de Deus é exatamente o pecado. Em Isaías, o profeta Isaías já disse isso, em Isaías 59, no verso 1 e no verso 2, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Deus está pronto para operar nas nossas vidas muitas coisas maravilhosas e lindas. Deus, Ele está pronto. Sabe por que Ele está pronto? Porque a Bíblia diz que Ele nunca se cansou de Israel, e Ele também não se cansa de nós. Ele nunca deixou de exortar, de anunciar, de falar, de mostrar o caminho, de orientar o povo, porque Deus sempre os amou, sempre nos amou tão maravilhosamente, contextualizando para o Novo Testamento, porque o tema central da Bíblia é a redenção da humanidade através de Cristo Jesus, e esta mensagem, ela também traz luz à salvação em Cristo Jesus, quando em João 3,16, o Evangelho nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Ele nos amou? Porque Ele nunca se cansou de nós, Ele nunca se cansou de você. A Bíblia diz em Isaías 40, no verso 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar o Criador de toda a terra? Ele não se cansa, Ele nem fica exausto, e a sua sabedoria, ela é insondável. O Senhor sabe o que está fazendo, meu irmão.
O Senhor sabe o que está fazendo na sua vida, o Senhor sabe o que está fazendo no seu coração, e o que é que Ele diz para você? Se eu não me canso de você, não se canse também de adorá-lo, não se canse de louvá-lo, não se canse de orar, não se canse de jejuar, não se canse de se derramar, não se canse de se entregar a Deus, porque algo ainda não aconteceu, porque o milagre extraordinário ainda não veio. Seja este agente de milagre, seja o próprio milagre de Deus. E quando nós somos o milagre de Deus, irmãos, não me interessa o que está acontecendo na minha vida financeira, na minha saúde, no meu emocional, não importa o que está acontecendo na política da nação, não importa o que está acontecendo em volta do mundo, eu estou firme na rocha, eu estou inabalável com Deus, eu estou firme no Senhor. E aí nós vemos dentro desse texto, quando o olheiro, ele quebra, o vaso se quebra nas mãos do olheiro, a Bíblia diz que quando esse barro, ele se quebrou e ele tornou a refazê-lo, verso 4, vai dizer que ele também estava moldando outro vaso. Deus, ele não faz remendos. Deus, ele não pegou aquele rachadinho e falou assim, o olheiro não pegou aquele rachado, falou assim, eu vou pôr mais um pouquinho de barro aqui, vou ajeitar esse quebrado, ficou torto, eu vou... Não, quando aquele vaso, ele se desfez em alguma das suas partes, quando ele se dilacerou, quando ele quebrou em alguma de suas partes, o texto vai dizer que o olheiro, ele não apenas refez, a Bíblia vai dizer no verso seguinte, na frase seguinte do capítulo 4, a parte C, que ele, após tomar a decisão de refazer, ele também vai moldar outro vaso, porque ele não faz remendo. Deus estava falando aqui de transformação, e não de se consertar, de se reparar defeitos. Não, Deus estava falando que a moldagem do vaso, ela envolve a purificação do barro. Então, o barro, para ele ser perfeito, ele precisa ser puro, então ele precisa ser limpo. A moldagem, para ela acontecer de forma perfeita, tem que ser lançada água sobre o barro para amaciá-lo. E é lógico e evidente que é necessário que as mãos do olheiro estejam atuando sobre aquele barro. Deus estava falando de arrependimento, Deus estava falando de palavra vinda sobre o povo, e Deus estava falando sobre o seu lapidar. Eu não vou reparar nada, eu vou refazer, eu vou tornar a fazer outro vaso, eu vou fazer da minha maneira. E Deus estava dizendo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer conforme a minha vontade. Deus estava dizendo para Jerusalém, para os judeus, para a nação do reino do sul, a seguinte mensagem: vai ser da forma que eu quero e não da maneira que vocês querem. Aqui não tem barganha, aqui não tem negociação. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dessa maneira. E Deus está dizendo assim, não, não é por aí. Não vai ser da sua maneira, vai ser da minha. Eu não vou consertar apenas, eu vou transformar. Eu vou fazer algo novo. Eu vou trazer novidade. Eu vou fazer coisas novas acontecerem no meio deste povo. Esta era a mensagem que Deus estava dizendo para a nação. Não adiantava eles colocarem
remendos. Deus estava dizendo para a nação, eles precisavam voltar à origem, voltar ao começo. E onde que era o começo? O começo é o centro da vontade de Deus. Deus, Ele não faz reparos. Você já viu aquela expressão, olha, vamos conversar aqui de boa, vamos conversar aqui tete a tete, mas sem cera. Você já ouviu essa expressão? Ó, nós vamos começar, mas a nossa conversa é sem cera. Vamos fazer uma conversa bacana aqui, uma conversa sem cera. Eu queria, dentro desta palavra, trazer para os irmãos um dado que remonta à era antiga, aos primórdios da Roma antiga, onde os artesãos, quando eles fabricavam os seus vasos, e eles construíam as suas obras de arte, muitas delas não ficavam perfeitas, algumas quebravam. Eu morava de frente a uma olaria, e eu vi que muitos vasos que estavam sendo preparados e já na fornalha, prontos, firmes, sólidos, eles muitas vezes não aguentavam a temperatura e eles se quebravam, eles se rompiam, alguns trincavam, outros realmente se expandiam e se quebravam. Na Roma antiga, algumas artes dos vasos antigos, quando eles se quebravam, alguns artesãos, querendo vender as suas obras de artes, eles pegavam este vaso quebrado, esse vaso trincado, e eles começavam a encher os buracos, as fissuras, os rachados, com parafina, com cera, e eles colocavam cera em torno das rachaduras, e a cera cobria todos os defeitos, e após cobrir todos os defeitos daquele vaso, o artesão então pintava aquele vaso bonito, e deixava ele bonitão, e colocava lá, né? Aqui popularmente a gente chama de mascarar o defeito. Mascarar o defeito, ó, mascarou o defeito. Naquela época eles jogavam a cera então, e depois eles lixavam, pintavam, e o vaso estava bonitinho, estava lindo. Ah, que fofucho, lindo, maravilhoso, perfeito. Ninguém via o defeito, mas o olheiro sabia que aquele vaso tinha defeito. Ninguém via onde estava o problema, mas o olheiro sabia que ele tinha coberto com cera aquele vaso. Talvez ninguém saiba os seus defeitos, mas eu quero te dizer que o olheiro sabe. O olheiro sabe o teu coração, sabe a tua mente, sabe por onde você tem andado, sabe aonde você tem navegado. O olheiro, ele sabe, ele conhece a sua vida como ninguém. E é interessante que alguns que já sabiam dessa técnica de disfarçar os defeitos dos vasos, que eram especialistas em comprar vasos bons, de boa qualidade, eles levavam os vasos até o fogo e colocavam no fogo, e o fogo revelava a cera, porque o fogo derretia a cera. O que não era de verdade desaparecia no fogo. O que era defeito aparecia no fogo. E aí os vendedores de vaso, alguns colocavam uma plaquinha em latim, escrita sine cera. Sine cera, que quer dizer sem cera. Alguns que iam vender falavam assim: olha, esse não tem cera, é de boa qualidade, pode confiar. E eles colocavam
sine-ser. Alguns dizem que daí surgiu o termo sinceridade. Seja sincero. Dizem que essa palavra vem exatamente de uma das vertentes, acredita que pode vir dessa origem sine-cera, do latim, sem cera, sinceridade. A expressão sinceridade, ela quer dizer então que nós devemos ser genuínos, verdadeiros. Por isso que quando alguém fala assim, vamos conversar aqui sem cera. Vamos conversar aqui sem cera, ou seja, seja verdadeiro comigo. Fale a verdade, não esconda nada. É daí, né? Aí nós descobrimos agora, agora eu sei. Fala comigo assim, irmãos. Né? Tá vendo? Aleluias. E Deus espera da nação, Deus espera de mim, de você, que nós também sejamos sinceros, que nós sejamos verdadeiros diante dEle. Quando Deus está disposto a fazer, a remoldar, a transformar, a não deixar que nenhuma impureza fique naquele vaso, para que ele não se quebre novamente. Deus estava dizendo, eu vou remodelar, eu vou refazer, vai acontecer que eu vou purificar vocês de novo. Então, sejam sinceros. Seja verdadeiro diante do Senhor. Seja autêntico. Deus está dizendo nessa noite que Ele te chamou para ser uma nação que proclame a verdade, que seja a verdade, que fale a verdade, que viva a verdade, que pregue a palavra, mas que leia a palavra, que fale de Deus, mas que ande também com Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, Deus ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar pelo meu nome e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. O Senhor, Ele então nos convida para viver algo novo, e para experimentar algo novo, o velho tem que ficar para trás. É por isso que, contextualizando essa mensagem para o Novo Testamento, em 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, as coisas antigas elas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. E aí dentro desse texto nós vamos ver que Deus ele trabalha segundo o seu propósito. Observe que o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, ele moldou outro vaso, de acordo com a sua, Deus ele age segundo o seu propósito e a sua vontade. Na RCA, vontade ali está escrito, pareceu bem. Na nossa versão NVI, a vontade dele, que no hebraico é yachar, se refere ao certo, ao reto, ao direito e ao firme. Quando ele fala que ele vai agir de acordo com a sua vontade, o termo é yachar. Quer dizer, de acordo com aquilo que ele acha certo, direito e firme de se fazer. Deus, ele sabia o que era necessário fazer para aquela nação. E Deus, ele não queria imputar sobre eles, em forma nenhuma,
a decisão da sua ira, mas a sua misericórdia. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, Paulo ele vai dizer que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente, para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita, e achar vontade de Deus. E Deus, quando Ele trabalha nas nossas vidas, quando Ele trabalha na sua vida, quando Ele está moldando o seu coração, é para que a glória dEle se manifeste, é para que Ele seja exaltado. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Qual tesouro que nós temos em vasos de barro? A presença de Deus, a graça de Deus, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Somos vasos de barro, somos pó, somos cinza, somos frágeis, somos pequeninos, mas nas mãos de Deus seremos abençoados. Nas mãos de Deus se manifestará a glória dele. Nas mãos de Deus portas se abrirão na sua vida. Nas mãos de Deus milagres acontecerão na sua vida. Nas mãos de Deus coisas extraordinárias acontecerão, para que a glória e o poder dele seja glorificado. Aleluia. Em todo o contexto bíblico nós vamos ver Deus sempre nos chamando de vasos. Deus sempre nos chamando para sermos vasos. O termo vaso se refere a sermos instrumentos, a termos no nosso coração a liberalidade espiritual de dizermos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se eu estou trincado e quebrado, me refaz. Senhor, se eu estou fora de uso, se eu sou um vaso fora da posição, me coloque na posição correta. E aí, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 21, Paulo vai dizer a Timóteo que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Se purifique, porque Deus quer que você esteja preparado para o extraordinário. Se purifique, porque Deus quer que você esteja pronto para algo maravilhoso de Deus. Se purifique na presença do Senhor, porque Deus quer te usar na tua casa, Deus quer te usar na tua escola, Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer te usar na rua, Deus quer que você seja um vaso dEle. E para que, pastor, que Deus quer que eu seja um vaso? O Salmo 23, o salmista Davi, naquele texto tão conhecido do bom pastor, ele vai dizer assim: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, e que o meu cálice transborde. Um vaso que não é rachado, ele transborda. Um vaso que está na posição que Deus quer, ele é usado por Deus. Um vaso de Deus, ele é contagiante. Por isso que o salmista diz que ele quer ser não cheio, mas transbordado de Deus. Eu acabo acreditando, lendo esse texto, que o crente cheio, ele é um pouquinho egoísta.
Porque o crente cheio é aquele que só sabe se alimentar. Quando eu leio esse texto, eu me deparo com um seguinte pensamento: ser cheio não é o suficiente. E contextualizando para esse momento, para essa palavra, para essa mensagem que Deus nos trouxe, vir na igreja não é o suficiente. Participar dos cultos não é o suficiente. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você transborde dEle. Deus quer que você leia as Escrituras e conheça Ele com profundidade. Deus quer que você seja capaz de conduzir outras pessoas para Ele. Então, às vezes, nós nos tornamos pacatos na fé. Nós nos tornamos pessoas que não promovem mudança no meio em que nós estamos, porque nós não estamos transbordando de Deus. Tocou uma musiquinha, você está cantando a musiquinha. O forrozinho, o funkinho. Contou-se uma piadinha, você já tem outra pronta também. Peraí, essa aqui é melhor. Ai, fala Deus. Mas quando nós estamos transbordando do Senhor, meu irmão, permita que Deus te use. Permita que Deus transborde o seu coração. E se for necessário, Deus te moer, Deus te prensar, Deus te moldar, Deus te lapidar, Deus te quebrar, deixa Ele fazer isso. O maior exemplo de ser completamente esmagado e moído, quem foi? Quem foi esmagado e moído, segundo a Bíblia? Jesus, irmãos. Jesus. Isaías, capítulo 53, versículo 5, vai dizer: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa das nossas transgressões ele foi esmagado, e por causa de nossas iniquidades ele foi moído. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí Paulo chega e diz assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O imitador de Cristo sabe que Cristo foi esmagado. O imitador de Cristo sabe que Cristo foi moído. O imitador de Cristo sabe que Cristo, Ele, como diz em Filipenses no capítulo 2, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, para morrer pelos meus pecados, para que Deus o exaltasse soberanamente sobre todas as nações, para que todo nome debaixo da terra, em cima, nos céus, proclamassem e declarassem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. A equipe de louvor, se quiser me ajudar aqui, vai ser bênção. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra trago ao seu coração uma reflexão de que Deus, Ele não quer nada além de que você se derrame diante dEle, que você permita que Ele te restaure, que Ele permita que coisas lindas e maravilhosas venham sobre você. Infelizmente o povo aqui desse contexto, eles não se arrependeram. Judá não se arrependeu. O contexto vai dizer que os homens de Judá começaram a levantar mentiras contra Jeremias e dizer para o povo: vamos levantar mentiras para denegrir essa imagem dele. A Bíblia diz que Jeremias começa a profetizar, e o povo, os sacerdotes, são chamados à atenção. Deus diz: pega um vaso pronto, vaso fixo, vaso já moldado, entra dentro do templo e jogue o vaso no chão, e diga para eles: assim como esse vaso se espedaçou, eu também espedaçarei vocês. Por causa dessa mensagem, a Bíblia diz que Jeremias, ele foi amordaçado, teve o pescoço e as mãos presas, e passou a noite inteira preso.
Tudo porque Deus estava dizendo: venha para mim e se arrependa. E o juízo acabou vindo sobre a nação. O juízo acabou vindo sobre esse povo. Hoje nós temos a graça do Senhor sobre nós. E Deus está dizendo para você assim: seja meu vaso, seja meu instrumento, permita que eu te encha. Eu quero lhe convidar nessa noite a não sair daqui vazio de Deus. Eu quero lhe convidar nessa noite a pedir ao Espírito Santo que encha a tua vasilha, que transborde o teu cálice. Eu quero convidar você nesta noite a pedir ao Yeshua HaMashiach, ao Rei dos Reis, ao Senhor da Glória, ao Leão da tribo de Judá, para transbordar você. Se necessário for, lhe fazer um vaso novo. Mas não fuja da presença de Deus. Se você está desviado, Jesus te chama e diz: volta, filho. Se você se afastou de Deus, Jesus está dizendo: volta, filho. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus está dizendo: volta, filho. Se tem alguém aqui nessa noite que Deus já falou com você para largar um vício, para largar a pornografia, para parar de fazer o que você está fazendo e você ainda não fez, hoje Ele está dizendo: volta, filho. Se tem alguém aqui nessa noite que em algum momento da sua vida se sentiu quebrado, dilacerado, e acha que não pode mais ser usado, que não pode ser cheio, que não pode mais ser transbordado, esta palavra de Deus é para você. Deus está dizendo: eu quero te fazer, eu quero te renovar, eu quero lhe usar como nunca antes você foi usado, eu quero te transbordar, eu quero lhe fazer um instrumento nas minhas mãos. Oh Senhor, então use, meu Deus. Senhor, fale com esse povo, derrame a tua graça, transborde nesse coração. Ore, querido, ore agora. Aproveite esse momento para falar com Deus. Aproveite esse momento para dizer: Deus, eu estou nas tuas mãos e dela eu não quero sair. Me molda, me faz, me renova. Tem esse momento você com Deus.